Bom, pessoal, nossa aula hoje vai basear com referência do livro Tópicos de Física e Conexões com a Física, né, as figuras e exercícios, tá? E hoje a gente vai falar sobre dois temas, né? Hoje a gente vai finalizar um sistema que gera campo magnético por meio de corrente e também vamos falar de força magnética, tá? Ah, até então a gente tinha estudado dois sistemas, né? Que era o fio, né? Se vocês se recordam, o fio, ele tinha uma fórmula, né? O campo magnético do fio. A fórmula dele era B é igual a μ0 vezes I, dividido por 2πr. A gente estudou também o sistema da espira, né? O campo magnético era baseado pela fórmula B é igual a μ0I sobre 2r. E agora a gente vai estudar um terceiro sistema, que é o solenoide, tá? O solenoide, então vou colocar aqui o tema, né? Campo magnético do solenoide. O que é o solenoide? Né? O solenoide é um enrolamento de várias espiras, né? Inúmeras espiras uma após a outra, tá? Então é esse enrolamento aqui. A maioria dos eletroímãs são baseados por esse sistema, né? Que são solenoides, tá? Ah, o que vocês podem notar? Que cada simetria do seu sistema físico te dá uma resposta magnética. Então, pessoal, continuando aqui, a gente vai estudar esse sistema aqui, né, que é o solenoide, e a gente vai ver como que o campo magnético é formado, tá? Então, olha só, se você tem uma corrente passando nesse fio, vocês vão notar que a corrente vai subir aqui e vai começar a descer aqui, ó. Então, sempre descendo nesse sentido, né? Então, a corrente sempre vai descer por aqui, ó, né? E a regra da mão direita é válida, né? Você vai usar o dedão ou o polegar para indicar a direção da corrente e os outros dedos o campo magnético. Então, a corrente vai descer e o campo magnético entra, olha só, regra da mão direita, entra nessa face e sai nessa face. Por isso que aqui está escrito sul e aqui norte, tá certo? Então, por isso que o campo vai estar entrando nessa face e saindo nessa, tá? Então, olha aqui ó, o desenho aqui, ó, o campo saindo, tá certo? A fórmula que descreve o campo magnético de um solenoide é essa fórmula aqui, ó, tá? Onde o campo magnético B é igual ao número de enrolamentos vezes a permeabilidade magnética vezes a corrente sobre ele, tá certo? Então, a gente tem o termo B, é o campo magnético cada em Tesla, tá? N é o número de enrolamentos. Não tem unidade, né? O μ0, a gente vai colocar depois. O I, no caso, é a corrente elétrica, dada em ampere. O L, o tamanho do solenoide, dado em metros. Tá? O μ0, ou Mi, né, é a permeabilidade magnética. O μ0 aqui, vamos colocar Mi, né? É a permeabilidade magnética. Certo? A fórmula, Professor, qual que é a fórmula mesmo? essa aqui, ó. Campo magnético B é igual Uhum. a número de enrolamentos vezes a permeabilidade vezes a corrente dividido por L. O que é o L? É esse tamanho aqui, esse comprimento. Certo. O μ0 é a Beleza. constante, o N é o número de enrolamentos. Então, note aqui, eu modifiquei a simetria do sistema, modifiquei a fórmula. Então, todos os parâmetros físicos, eles são altamente dependentes da simetria do meu sistema. Então, pessoal, essa aqui é a fórmula do solenoide, tá? Bom, para a gente tentar fixar essa ideia, a gente tem um exercício aqui, né? Deixa eu só tirar isso aqui.
Depois a gente vai estudar essa parte. Então, temos aqui um exercício que fala aqui, ó, o campo magnético no interior do solenoide da figura a seguir tem intensidade de 1,6 vezes 10 a menos 2 Tesla. Seu comprimento é de 0,4 pi metros e a corrente que atravessa tem intensidade de 5 amperes. Faça em seu caderno um desenho representando esquematicamente as linhas de indução do campo magnético do solenoide. Então, olha só, a corrente sai aqui e vocês veem essa corrente sempre descendo aqui, né, nesse sentido. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual que é a direção, usando a regra da mão direita, qual que é a direção que o campo magnético vai estar? Entrando aqui ou vai estar saindo? Ou vai estar entrando aqui ou saindo? Qual que seria a, a representação esquemática do campo magnético, né, que a letra está pedindo? Alguém saberia me dizer? 17. Então ele entra pela. Ele entra pela. Se a corrente está assim, quer dizer que ele entra pela esquerda e sai pela direita, né? Isso aí, né? Você está correto. Olha só. O polegar aponta o sentido da corrente, ele entra na esquerda e sai na direita, né? Então a letra A é simplesmente fazer esse desenho, né? Então o campo entra aqui e sai por aqui, né? Ou seja, aqui é como se fosse o sul magnético e aqui o norte magnético, né? Letra B. Calcule o número de espiras da solenoide. Ou seja, quer saber a quantidade de espiras para que gere esse campo magnético, dado esse comprimento aqui desse solenoide. Tá certo? O que acontece? A gente sabe que B é igual ao número de rolamentos vezes a permeabilidade do meio, que a gente vai considerar o vácuo. Tá? Se eu tivesse algum material aqui interno, a permeabilidade mudaria. Por exemplo, se você quiser fazer um eletroimã, você coloca um material ferroso, que tem propriedade magnética, né? E aumenta aqui o campo magnético gerado aqui, certo? Dividido por L vezes a corrente I aqui, né? Bom, B a gente tem que é 1,6 vezes 10 a menos 2, que é igual a N, vezes μ0, que é 4π, vezes 10 a menos 7, vezes a corrente que vale 5, dividido por L, que vale 0,4 π, certo? Então, corta aqui, ó, π com π, certo? Fazendo a continha, vai dar o quê? 1,6 vezes 10 a menos 2 é igual a 0,4 por 0,4 vai dar 10, né? Isso, né? Vezes 5 vezes n. Isso vezes 10 a menos 7. Certo? Então vai dar o quê? 1,6 vezes 10 a menos 2 é igual a 50. Ou melhor, vamos colocar aqui, ó, 5n vezes 10 a menos 6. Né? Porque 10 a menos 7 vezes 10 dá 10 a menos 6. Vou passar esse 5n. Vou passar o 5 vezes 10 a menos 6 para cá dividindo. Então, meu n vai ficar assim, ó. 1,6 vezes 10 a menos 2 dividido por 5 vezes 10 a menos 6. Meu n vai dar o quê? 0,32 vezes 10 elevado a menos 2 menos 6, né? Mantém a base, subtrai expoente 2 menos 6. O meu n vai dar o quê? 0,32 vezes 10 a quarta. Tá? Porque menos com menos dá mais, né? Então vai ser menos 2 mais 6, né? Isso que vai me dar um valor de 3.200 enrolamentos, tá? Se eu andar com a vírgula de 1 2, 3, 4, vai dar 3.200 enrolamentos, que vai me gerar um campo de 1,6 vezes 10 a menos 2 Tesla. Tá certo? Bom, então até aqui a gente já estudou, nós já estudamos sistemas que geram campo magnético. Solenoide, um fio e uma espira. Né? Ou seja, sistemas que têm corrente e geram campo magnético. Agora a gente vai falar um pouquinho de força magnética. Especificamente a força magnética em uma carga elétrica, tá? Então a gente vai falar o quê? Sobre força magnética em uma carga elétrica. Certo? O que acontece? Essa força magnética,
foi notado que cargas elétricas, então imagina uma carga elétrica que tem uma velocidade v, e quando está imersa a um campo magnético, B, vai surgir, vai aparecer uma força sobre essa carga. Ou seja, vai ser uma força magnética que vai ser diferente de zero. Tá? Então, o termo V, no caso que a gente vai falar aqui, é o termo de velocidade. Dado em metros por segundo. O termo B é o termo de campo magnético, cuja unidade é dada em Tesla. E o chama de FM ou F apenas é o termo de força, que no caso seria a força magnética, dada em Newton. Tá? Bom, então notou-se que cargas elétricas que, né, a carga elétrica aqui em movimento, vai me gerar uma força magnética. Então o termo Q é a carga. Certo? A carga elétrica é dada em Coulomb. Bom, dentro desse estudo, o que pode se notar? Que é o seguinte. Verificou-se que, imagine aqui, uma carga. Imagina um campo. E essa carga está sentindo esse campo, sendo que essa carga tem uma velocidade, v. Lembrando que a velocidade e o campo magnético são vetores, né? De ordens físicas diferentes, mas são vetores. Imagina que eu tenho uma certa inclinação aqui. Essa carga imersa a um campo em movimento, notou-se, né, como havia dito, que existe uma força magnética diferente de zero. Certo? E se eu alterar a direção da velocidade dessa carga, por exemplo, se eu colocar essa carga movendo a um campo magnético, e essa carga move a uma direção de 90 graus em relação ao campo magnético, essa força magnética ela é diferente de zero, ou seja, ela é não nula, né? Só que ela é máxima. Ou seja, se está 90 graus, a força magnética é máxima. Se tem um ângulo menor um pouco, ela é uma força menor. Tá? E se, por exemplo, a carga está parada, então a carga que está aqui, com a velocidade igual a zero, a força magnética é igual a zero. Ou seja, se a carga está imóvel, não tem força sobre ela. E por fim, verificou-se que se a carga está movendo na mesma direção do campo magnético, certo? Ou na mesma direção e sentido contrário, que seria aqui, ó, a 180 graus, né? A força magnética é igual a zero. Tá? Então, essas são condições específicas, né, em que eu tenho força magnética e também não tenho força magnética, seja ela com velocidade zero ou com velocidade na mesma direção, podendo estar no mesmo sentido ou sentido contrário ao campo magnético. Certo? Então, né, além disso, verificou-se que a força magnética era proporcional à carga que estava ali, ou seja, quanto maior a carga, maior a força magnética. Verificou-se também que a força magnética era proporcional à velocidade da carga. Ou seja, se ela tem uma maior velocidade, a força magnética atuando sobre ela também era maior. E verificou-se também que a força magnética era proporcional ao campo magnético que essa carga estava imersa. Tá? Então, o que se notou? Notou que a força magnética era proporcional, fazendo uma correlação dessas forças magnéticas na carga com as leis de Newton, uma vez que uma carga tem massa, e se ela tem velocidade, se ela tem aceleração, ela tem velocidade, né? Em algum momento, fez uma correlação entre essas proporcionalidades e verificou-se que a força magnética exibe uma fórmula que é dada por proporcionalidade da carga em módulo vezes o módulo da velocidade vezes o módulo do campo magnético. Tá?
Então, a força magnética ela tem uma relação da carga vezes a velocidade vezes o campo magnético, certo? Essa aqui é uma fórmula de geral. Só que a gente cai nesse gargalo aqui. Qual que é o gargalo? Em caso, por exemplo, se a velocidade é zero, olha aqui, ó, V igual a zero. Zero vezes B vezes Q vai dar a força igual a zero. Ou seja, satisfeita a nossa relação matemática. Agora, olha aqui. Eu tenho velocidade diferente de zero. Olha aqui, ó, V é diferente de zero. E eu tenho força magnética igual a zero. Se essa velocidade é diferente de zero, nessa expressão aqui, não há como eu zerar a força magnética. Mas nesse caso aqui, a força magnética é zero, é nula. Então, como que eu resolvo esse problema aqui de uma velocidade que tem, de uma carga que tem a velocidade diferente de zero e consigo aplicar na fórmula essa velocidade e me dar uma força magnética igual a zero? Né? Como que eu faria isso? A gente utiliza esse sistema aqui. Ó. Vamos utilizar o primeiro sistema e a gente vai decompor essa velocidade em duas, tá certo? E vai utilizar somente a composição da velocidade em que contribui para a força magnética. Como vocês podem notar, quando eu tenho 90 graus, a força magnética é máxima, ou seja, a contribuição é máxima, né, da velocidade. Ou seja, para que eu tenha uma força magnética efetiva, a velocidade tem que estar a 90 graus do campo magnético. E como que a gente resolve esse problema? Da seguinte forma. Olha só. Se eu tenho um campo magnético horizontal, vamos falar que aqui eu tenho um eixo X, tá certo? Imagina aqui que eu tenho uma velocidade inclinada e um ângulo θ. Bom, a ideia é quebrar esse vetor velocidade em duas direções que nós chamamos isso de decomposição da velocidade. Se vocês lembrarem lá do primeiro ano, se eu projetar o vetor velocidade no eixo X, vou colocar em preto, né, que vai ficar mais claro, eu tenho aqui meu Vx, ó. E se eu projetar minha velocidade no eixo Y, aqui eu vou ter meu Vy. De modo que meu V é igual a Vx mais o meu Vy. Por que que é igual? Se eu pegar esse vetor Vy e jogar ele para cá, é como se eu colocasse ele aqui, ó. É o mesmo tamanho, mesma direção e o mesmo sentido. Então não tem problema eu pegar esse vetor aqui e jogar ele para cá, tá? Meu Vy pode ser colocado aqui também, ó. Certo? Ó, Vx mais Vy me dá meu vetor V. Lembra lá da soma de vetores? Tá? Ou seja, pego o vetor Vx, no final do vetor Vx eu ligo o vetor Vy. E qual que é o resultado? É o início do primeiro vetor ligado ao final do segundo, né? Ou seja, eu posso quebrar meu vetor V em Vx e Vy, e se eu somar meu Vx mais Vy, vai me dar o meu vetor V, né? Soma de vetores lá do primeiro ano. Bom, como vocês viram, essa velocidade Vx, olha aqui, ó. Ou seja, a quebra dessa velocidade V, pegando a composição só na direção x, esse Vx, ele não contribui para a força magnética, olha aqui, ó. Toda vez que a velocidade está na mesma direção do campo magnético, ele não tem nenhuma contribuição na força magnética. Ou seja, eu só tenho contribuição da força magnética no Vy. Olha só, a contribuição quando está 90 graus é máxima. Então a gente vai considerar, ao invés de Vx, a gente considera Vy nessa equação. Tá certo? Então, essa equação ficaria assim, mais ou menos, ó. Força é igual ao módulo da carga vezes o módulo de Vy. Deixa eu melhorar esse y. Vezes B. Vezes o módulo de B. Mas se eu pegar aqui, ó, faz um triângulo retângulo. Vy sobre Vx me dá o seno do ângulo θ. Lembra aqui, ó, triângulo retângulo, ó? Certo? Então, o módulo do Vy. Deixa eu melhorar meu y aqui. O módulo do Vy dividido pelo módulo da velocidade me dá o seno do ângulo θ. Se eu passar esse V para cá, meu Vy é igual a V vezes seno de θ. Ou seja, se eu pegar a intensidade do vetor em vermelho, que é a velocidade, e multiplicar pelo seno desse ângulo, me dá o valor de Vy. Então, posso jogar esse Vy aqui, ó. Então, vamos ter a fórmula final, que a força magnética vai ser o módulo da carga, vezes o módulo de V vezes o seno de θ, vezes o módulo de B. Reorganizando essa fórmula,
a força magnética vai ser igual ao módulo de Q vezes o módulo de V vezes o módulo de B vezes o seno de θ. E o que é seno de θ? É a inclinação entre o vetor do campo magnético e a velocidade. Ou seja, essa aqui é a fórmula final da força magnética. Certo? Força é igual a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Se vocês quiserem decorar essa fórmula, a gente pode falar aqui, feliz quem vê bem sem óculos. Imagina esse teto aqui, um óculos virado, tá? Então, feliz quem vê bem sem óculos. Olha só, vamos fazer uma comparação aqui, ver se essa fórmula funciona. Se a velocidade está na mesma direção do campo magnético, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é zero. Seno de zero é zero. Então, zero vezes B vezes V vezes Q vai dar zero, olha só. Então vamos pegar essa velocidade aqui, ó. Está oposta. O ângulo entre o campo e a velocidade V aqui é de 180. Seno de 180 é zero. Zero vezes B vezes V vezes Q dá zero. Então funcionou. Então quando o ângulo é 90 graus, velocidade com campo. Seno de 90 é 1. 1 vezes B vezes V vezes Q vai dar algo diferente de zero. E máximo, né? Tá certo? Então esse seno aqui, ele serve para quê? Para eu formular uma equação que atenda a qualquer situação de direção da relação entre velocidade e campo magnético. Tá certo? Pessoal, então é o seguinte. Vamos olhar para essa fórmula aqui agora. Eu tenho uma carga que tem velocidade imersa no campo magnético. E se a gente for pensar em um condutor, você pode ter um fio. Vou desenhar aqui um fio. Certo? Vamos desenhar aqui alguma. Você pode ter um fio aqui, ó. Um fio. E vai passar uma corrente I aqui nele. Se você passar uma corrente I no fio e aplicar um campo magnético, B, é a mesma situação, né? Por quê? Porque uma corrente representa um sistema de cargas que em movimento, ou seja, tem uma velocidade. Então deve haver uma equação que represente alguma força que um fio pode estar submetido mediante a um campo magnético. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma relação. Por exemplo, você tem dois fios, né? Um ao lado do outro. Um fio da direita gera um campo magnético, a gente viu isso. Esse campo magnético do fio da direita atua na carga em movimento do fio da esquerda. Ou seja, esse fio da esquerda tem uma força magnética sobre ele. Então, tem que ter, por exemplo, esses postes aí, tem que ter uma distância mínima entre os fios para que o campo magnético de um fio não atue no outro. Porque senão os dois podem ou repelir ou atrair, né? Porque pode ter uma força de atração ou de repulsão. Depois a gente pode ver isso com mais detalhe. Isso em termos de força magnética, né? Então, o que eu quero dizer? Que um fio pode sofrer ação de uma força magnética. E como que seria isso? Bom, se a gente pegar a equação que a gente acabou de aprender, força é igual a carga, eu vou colocar em módulo não, tá? Vezes velocidade, vezes campo magnético, vezes o seno do ângulo entre a direção da velocidade e o campo magnético. Se eu pegar essa velocidade aqui e reescrever ela como ΔL ou como L sobre ΔT, onde L seria o tamanho desse fio, então L seria o comprimento do fio aqui, ó. Se a carga que passa esse tamanho L dividido num certo período de tempo, ou seja, se ele anda um certo caminho L num certo período de tempo, a velocidade é L sobre ΔT. Então a gente pode reescrever essa equação como assim: a força é igual a carga vezes a velocidade, vezes L sobre ΔT, vezes B, vezes seno de θ. Se eu pegar esse Q dividido por ΔT, essa minha força aqui, ó, é igual ao quê? Q sobre ΔT é corrente, né? Carga por tempo. Então, esse termo aqui ó, vai virar corrente vezes L vezes B vezes o seno de θ. Ou seja, a força magnética em um fio é I vezes L vezes B vezes seno de θ. Então, essa aqui é a força magnética de um fio. Né? Se um fio que passa corrente
e está submetido a um campo magnético, vai existir uma força magnética sobre ele. Essa força pode ser de atração ou de repulsão. Depois a gente vai ver essa questão. A gente pode reescrever essa equação ainda dessa forma: F é igual a B I L seno de θ. Por que eu só inverti? Para a gente conseguir decorar melhor essa fórmula. F é igual a B I L seno de θ. Ou feliz Bill sem óculos. Né? Uma forma de vocês decorarem dessa forma. Feliz Bill sem óculos. Tá certo? Então, o que acontece, pessoal? A gente já sabe a intensidade da força, ela pode ser por uma carga elétrica em movimento, ou pode ser em um fio. Tá? Aquelas televisões antigas, aquelas de tubo, era feixe de elétrons batendo numa tela, tá? Que é a televisão de tubo. E observa-se muito essa relação aqui, né? Agora as televisões de LED já não tem essa questão mais. Mas vamos lá. A gente já sabe as intensidades dessa força, mas agora a gente quer saber a direção e sentido que essa força pode assumir. E a gente, né, tem uma relação que a gente consegue determinar a direção e sentido dessa força utilizando a regra do tapa ou regra da mão direita também, só que ela é um pouco diferente. Que regra seria essa? Essa aqui, ó. Regra da mão direita. Para você determinar a direção e sentido da força, o que você faz? O polegar indica corrente ou velocidade. Então você aponta o polegar para essa direção, os demais dedos para o campo magnético, e a força vai estar saindo na palma da mão. Lembrando que essa convenção é dada para carga positiva. Tá? Se a carga for negativa, você inverte a força. Então imagina, você considerou carga positiva, a força dá na palma da mão. Então olha só, desse jeito, né? Sai da palma da mão. Então para baixo. Se a carga for negativa, você inverte a força, coloca para cima. Tá certo? Então, é uma regrinha fácil, né? Então imagina, você vai dar um tapa, o tapa é dado pela palma da mão, né? Às vezes é dado como regra do tapa. Olha aqui, ó, um exemplo. Um exemplo aqui. Opa, sumiu minha figura. Ah, tá aqui. Olha aqui. O que você faz? Ó, a corrente está assim, ó. Você aponta o polegar no sentido da corrente, certo? Aí vira os demais dedos na direção do campo. Olha, a força está saindo para cima, nessa palma da mão. Tá, a força é para cima. A força no fio, né? Se fosse carga negativa, a força está ao contrário. Tá certo? Então, a direção da força magnética, a gente utiliza essa regra. E note, a força está sempre a 90 graus da corrente, do plano da corrente com o campo magnético. Se você desenhar um plano aqui, ó, essa força vai estar sempre a 90 graus. Tá certo? Então, quando pede para falar, determina a direção e sentido da força magnética, você tem que usar essa regra. Tá? E desenhar no caderno. Tá certo? Bom, por que a gente fala muito de força magnética? Um exemplo prático é o funcionamento de um motor. Olha aqui, ó. O motor ele pode ser montado desse seguinte esquema. Você tem dois ímãs interagindo, o polo norte com o polo sul. Aqui, você tem um arco, né, retangular, que vai passar uma corrente, e esse arco está imerso a esse campo magnético B, representado por esse vetor. Olha só, do ponto S a R, a gente vai analisar esses dois, esse SR e o PQ, tá? Ou QP, tanto faz. Bom, de S a R, o sentido da corrente é de S para R. Então, ó, se você analisar aqui, ó, a corrente está indo nesse sentido, que é o mesmo sentido do campo magnético. O que acontece? A força magnética nessa região aqui é zero. Porque, ó, mesma direção e sentido. A gente viu isso aqui, ó. Quando o campo está na mesma direção e sentido da velocidade, a força magnética é zero. Mesma coisa acontece de Q até P, ó. Olha só. De Q até P é a mesma direção, porém em sentido contrário. Então a força magnética também é zero. O que importa é a direção, né? Então a corrente está na mesma direção do campo magnético. Tá certo? Nessa condição aqui, a força também é zero. Agora vamos analisar de R até aqui. Olha só. De R até aqui, vamos usar a regra da mão direita. A corrente nesse sentido e vira os outros dedos na direção do campo magnético. Olha só, a força está indo para baixo. Olha aqui a força magnética. Lembre que esse arco aqui, ó, ele está pivotado
aqui. Ou seja, ele está fixo. Então, se eu tenho uma força nesse lado, esse cara vai girar para cá, ó. Sendo que aqui está fixo, né? Esse eixo aqui está fixo. Então, ele gira para cá. E agora vamos analisar do ponto P a S. Olha só, o dedo polegar na direção da corrente, o campo nessa direção, a força está para cima. Olha aqui, a força está para cima. Se aqui a força está para cima, e ele tá fixo nesse eixo aqui, então ele vai girar para cá e aqui gira para baixo. Ou seja, ele vai ter uma rotação. E essa rotação é transferida a alguma engrenagem ou a algum pivô que vai girar algo, que é o princípio do motor elétrico. Certo? Então, aqui é a aplicação da força magnética em motores. Né? Tranquilo? Então, agora vamos fazer um exercício para a gente finalizar toda essa questão de força magnética. Tá? Olha só. Na figura a seguir, as hastes 1, 2 e 3 são condutoras, mas apenas a haste 1 submete ao campo magnético. Ou seja, somente essa haste aqui 1 que está no campo magnético. Determine se o condutor 1 é empurrado para dentro ou para fora do ímã, nos seguintes casos. Fechamos a chave. Se eu fechar essa chave aqui, ó, a corrente vai estar em qual sentido? Vai estar nesse sentido aqui. Ó. Se eu fechar esse cara, a corrente vai estar aqui nesse sentido e na chave 1 vai estar aqui. Ó. Certo? A gente precisa analisar a chave 1, né? Então, fechei aqui, né? A gente considera a carga positiva em movimento, né? Pelo sentido convencional. O que acontece? O campo magnético, vai estar aqui, ó, saindo do norte e indo para o sul. O campo magnético está indo para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apontar o polegar na direção da corrente, você faz isso, e aponta o campo magnético indo do norte para o sul, ou seja, para baixo. Então, o que você vai notar? Que a força vai sair da palma da sua mão, ou seja, indo até você. Então, na primeira situação, se você fechar a chave, a força magnética vai estar nesse sentido aqui. Ó. Ou seja, ela vai estar empurrando para dentro do ímã. Agora, se você inverter a polaridade, ou seja, trocar esse cara aqui ó, por um cara, uma bateria que esteja ligada assim. Ó. O que acontece? A corrente muda de sentido. A corrente vai estar aqui em azul, certo? Em vermelho é a letra A, tá? Em azul vai ser a letra B. O que acontece? Olha só, aponta a corrente na direção, o polegar na direção da corrente, vira os outros dedos do norte para o sul, e você vai notar a força saindo na palma da mão, ou seja, vai estar para a tela do seu computador ou celular. Então, na letra B, a força magnética vai estar saindo. Então, esses aqui são exercícios práticos, tá? Usando a regra da mão direita. Então, em azul a letra B, em vermelho a letra A. Seguinte. Então, vamos pegar aqui, ó. No rotor de um motor elétrico, a corrente contínua, os fios conduzem a corrente de 5 A. Então, I é igual a 5 A. E tem um campo magnético de 1 Tesla perpendicular, tá certo? Ele quer saber a força magnética de um fio que tem um comprimento L igual a 1 centímetro, que é igual a 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então, só aplicação de forma. F é igual a B e L, ou seja, bio sem óculos, ou sem seno de θ. Lembrando que o campo magnético é de 90 graus, então o seno de θ vale 1. Né? Então, a força magnética é igual a quê? 1 vezes 5 vezes 1 vezes 10 a menos 2 metros. Isso vai me dar meu campo magnético. Vai dar o quê? 5 vezes 10. Campo magnético não, força magnética, né? Vai dar 5 vezes 10 a menos 2 newton, né? Ou seja, a força em cada centímetro do fio é de 5 vezes 10 a menos 2 newtons. Tá certo?